que foi seguida de forma capitalismo, de um pré-capitalismo, mesmo que se tratasse de um capitalismo de via reduzida. A CDE procurou ainda no seu programa pôr em evidência, sem recorrer a um estilo, na nossa opinião, inútil, um estilo pedagógico, um estilo demagógico. Result from the National Assembly election Sunday in the Assembly itself. Do you perceive, say, a role for
opposition groups in the new assembly? It is my practice, as a matter of principle, not to discuss internal Portuguese politics with any foreign newspaperman, and therefore I would not comment on the substance of it, but I would say this much, that the future National Assembly will look different from past National Assemblies for various reasons. One is that this future National Assembly, in accordance with the Portuguese Constitution, has the power to amend the Constitution, to alter the provisions of the Constitution. Whether the Assembly is going to do it or not, I do not know, but it's certainly a very important issue. Secondly, the forthcoming National Assembly will also be an important part of the electoral college, which will elect the next President of the Republic. And this is, of course, a very important point to bear in mind. And thirdly, I would add this: most of the candidates to members of the General Assembly are new men, are new faces. I believe that from the old membership, less than 1/3 is presenting itself again for membership. The 2/3 of the candidates are entirely new faces, and therefore it is difficult to predict. Within the National Union, of course, there are many different views, many divergent opinions, although, of course, we all share some identical views in regard to fundamentals, in regard to basic principles and the basic interests of the country. As for the opposition, of course, you don't expect me to say that I wish the opposition to win the elections or to win any seat for the Assembly. This is only to be expected from a candidate such as I am. Não há necessidade de estar a soltar o alfabeto. Não, isso não se apoiar. Apoiar. Não é? Não. Que torno. Então, eu vou ir na máquina. Mas se lá na União Nacional soubesse que há ainda vai ouvir. Sai nacional. Abaixa vocês, louco! Pode fazer 10 mais cigarros no bolso, não sai cigarros sem ninguém. Só pode. Hoje é que eu tinha experiência. Não pode. Nós derrubaremos quando ficarmos só com os holandeses. E o nazismo? Tem que terminar. Gibraltar é nosso. Mas puderam fazer um papel diferente e puderam fazer querem ver. Depois da vida expressa. Olha, depois faz aquilo que não faz um papéis para o chão. Não sabe? Lá nas nossas coisas estão rasgadas. Não, nem tu, nem depois pilhou e não deu. Não pode esquecer quando tiver chegado às 8 horas. Eu tenho que levar para lá para dentro. Pessoas que... Oh, Dr. Soares, si me puedes decir si su grupo, el CEUD, considera que tiene chance de ganar asientos en la Asamblea Nacional? Bem, eu a essa pergunta respondo que não só a CEUD, como a CDE, como todos os grupos da oposição democrática portuguesa, não têm quaisquer chances, de acordo com a minha opinião, de ganhar quaisquer lugares na Assembleia Nacional. Eu respondo com esta nitidez porque as eleições não são sérias. As eleições estão falseadas. As eleições em Portugal, estas eleições, vão ser uma farsa como foram as eleições do passado. Nós não temos possibilidade de fiscalizar efetivamente o ato eleitoral e em Lisboa nós temos muitas dificuldades até para fazer chegar os boletins de voto até aos eleitores, visto que em Portugal há 350 mil eleitores em Lisboa, no distrito de Lisboa, e nós só agora é que nos foi permitido copiar os cadernos eleitorais e saber as moradas deles. Ora, mesmo
fazendo fotocópias como nós estamos a fazer num ritmo acelerado no Governo Civil de Lisboa, nós não vamos ter oportunidade para mais de conhecer 150 mil eleitores. As outras listas vamos distribuí-las completamente ao acaso e podem cair muitas delas ou nas mãos da polícia ou em pessoas que não são eleitores. Portanto, mesmo que o povo português queira votar em nós, não tem possibilidades reais para o fazer. Por outro lado, nós não temos possibilidades de fiscalizar efetivamente o ato eleitoral. Da mesma maneira que não tivemos possibilidades iguais às da União Nacional para fazer a nossa propaganda, quer no que diz respeito aos jornais, visto que os nossos comunicados continuaram a ser censurados, quer no que diz respeito a cartazes de fixação, que foram extraordinariamente dificultados em Lisboa, quer ainda às nossas próprias publicações. Eu venho de enviar hoje um telegrama de protesto ao Presidente do Conselho, porque uma das nossas principais publicações que contém o programa político do nosso movimento foi apreendida pela polícia, 36 mil exemplares dessa publicação. E não os podemos, portanto, distribuir nem sequer aos nossos aderentes. Não temos, como sabe, acesso à televisão nem à rádio, enquanto que o Governo todos os dias utiliza a televisão e a rádio para fazer a sua propaganda através de ministros, governadores civis, etc. Não temos possibilidade de nos organizar e tivemos que improvisar uma campanha desta envergadura em 20 escassos dias, como sabe. Nestas condições, nós não podemos de maneira nenhuma ganhar as eleições. Entretanto, eu penso que é útil intervir no ato eleitoral e ir até a final, até ao voto, porque isso é um elemento de educação política do povo português de primeira importância. É por isso que eu sou partidário de ir às eleições até a final e vamos disputá-las até a final, embora sem nenhumas ilusões quanto à vitória. Mas desta sementeira de ideias, alguma coisa ficará para o futuro. O Dr. Suárez, si me puedes dar brevemente el puntos mayor de su programa político. Com certeza. Nós situamos-nos politicamente na esquerda e no centro-esquerda. A nossa candidatura é fundamentalmente uma candidatura de socialistas, uns dos quais são católicos e outros não são católicos. Mas agrupa também personalidades independentes da esquerda e republicanos. Fundamentalmente, o nosso programa tem 3 pontos principais. Primeiro ponto, reconquista das liberdades públicas em toda a sua extensão. Liberdade de imprensa, liberdade sindical, liberdade de constituição de partidos políticos, liberdade de reunião, liberdade contra o medo. Segundo ponto, desenvolvimento acelerado económico do país, o que significa a abolição do sistema corporativo, por um lado, e, por outro lado, o desejo de fazer uma planificação estrita de toda a nossa economia em bases socialistas. Terceiro ponto, pôr um termo à guerra colonial através de uma solução política negociada do conflito. Portanto, fazer a paz nas nossas colónias e, para isso, estabelecer relações e negociações com os movimentos nacionalistas, declarando o nosso respeito pelo princípio da autodeterminação. On the question of Africa, your policies as foreign minister gave rise to much criticism in Europe. Did this not bother you? It is true, it is a fact that the policies which the Portuguese government has pursued in regard to Africa for the last 10 years or so have given rise to a certain amount of criticism in Europe, and not only in Europe, throughout the world as well. But one must also add that in many quarters, there has been much appreciation for the Portuguese policies pursued in Africa. As for the criticism, I have to say, first, that one should not mind the critical position or the critical attitudes in many foreign quarters if one wishes to pursue a policy entirely avoiding criticism in foreign circles.
then one is actually pursuing the policy recommended or advocated by those foreign circles and not the policy which may be more convenient for the country itself. Therefore, although we paid attention and have given consideration to the arguments against Portuguese policy in Africa, we have pursued Portuguese objectives, Portuguese aims, rather than the aims or the objectives of the foreign countries or foreign governments. And I must add one further point, which is the following. In recent years, and even in recent months, Portuguese policies in Africa have been considered under a different light, and it seems to me that the criticism is subsiding, it is appearing gradually. Olha, para fazer. Portugal, as far as metropolitan Portugal is concerned, is of course in Europe, and therefore the developments, the political and economic situation of Europe cannot be indifferent to the Portuguese government. But I would say that Portugal, metropolitan Portugal as such, is not really a purely and typical European country. You know, we have behind us a very long history indeed, and our history, our tradition tells us that whenever we got mixed up with the difficulties in Central Europe, with the problems and quarrels and complexities of Central Europe, then things have not turned out in a very good way for the Portuguese. Because we are not a typical European country, we have somehow to keep apart from European questions and Central European problems.